Amém? Cumprimento, irmão, a sua paz do Senhor. Amém? Amém. Abra suas Bíblias no livro de Jó. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, No livro de aleluia. Jó, nós estamos continuando sobre esse assunto maravilhoso, Aleluia. sobre quem é Deus na Bíblia. E eu estou gostando. Graças a Espero que os irmãos estão também. Jó, capítulo 37, até eu estou aprendendo também, porque para dar esse ensino eu tenho que estudar também. Tem que aprender. E é bom. Jó 37, versículo 22. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jó, capítulo 37, verso 22. Segunda-feira nós vimos que o Senhor é o Senhor dos montes, do vale, da peleja, e é o Senhor que lhes amarra. Hoje nós vamos ver mais algumas características. Jó 37, 22 diz assim: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, em grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios nos seus próprios corações, ou no coração. Mas a ênfase aqui é, pois em Deus há uma tremenda majestade. O Senhor, Jeová Gibor, o Senhor de tremenda majestade. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que eu, você, nós servimos. Um Deus de tremenda majestade. Apocalipse fala sobre isso. E vi, João começa a dizer, e vi um grande trono branco, e todos aqueles que estavam diante desse trono, pequenos e grandes, estavam sendo julgados. E a Bíblia diz que o céu e a terra fugiram desse trono, pois tamanha é a sua glória, a sua grandeza, a sua imensidão. E aquele que está sentado nesse trono é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de tremenda majestade, é o Deus que tudo pode, tudo conhece e tudo faz. É o Deus que é a majestade. É verdade. Muitos irmãos não sabem o que é majestade, pois vivemos numa época em que a monarquia acabou. Hoje é a democracia, hoje somos governados por presidentes, prefeitos, vereadores, deputados, mas na época bíblica e algumas nações até o dia de hoje não é assim. As nações eram guiadas por reis. Reis é que eram o guia do povo. E os reis, eles eram temidos por seus súditos, por seus inimigos, quando estes eram seus escravos ou eram mais fracos do que o exército desse rei. E para chegar-se diante desse rei, que era um homem carnal, até porque nós vemos na história que os grandes reis que existiram ali na história, os faraós, os imperadores de Roma, o próprio Nabucodonosor, achavam-se que eram deuses. Nabucodonosor, quando ele vê a majestade, a grandeza do seu reino de Babilônia, a Bíblia diz que Deus faz ele comer capim. Cresce unhas, cresce cabelos, penas como de galinha, e ele começa a comer capim. Por quê? Porque achou que a glória, que a majestade e que a realeza estava sobre ele, não compreendeu que do céu foi dado a ele o domínio sobre toda a nação. O faraó achava que era o bom, achava que poderia contender com Deus, e acabou quebrando a cara. O coração duro, morreu todo o seu exército, seu filho morreu pelas pragas que Deus mandou e pela morte do primogênito. Porque era a naturalidade de um rei ser duro de coração. O único rei mole de coração, ou um dos poucos, é Davi. Davi era um homem que era rei, mas era um homem que era adorador de Deus. Porque sabia que o reino não era dele, o reino não era de Deus. Ele mesmo, quando começa a reinar em Jerusalém, a primeira coisa, uma das primeiras
coisas que Davi faz é trazer a arca para Jerusalém, trazer a presença de Deus para o seu reino, pois ele sabia que a glória pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas coisas eu ouvi: o poder pertence a Deus. O Senhor é de tremenda majestade. Jó reconhece isso. Jó, mesmo no seu sofrimento, pois o texto que nós lemos é um texto triste, um texto lamentável, de grande sofrimento, de uma provação inimaginável que nenhum de nós vamos passar, creio eu, por essa vida. Uma prova terrível. Perdeu todos os seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens materiais, sua mulher se voltou contra ele, seus amigos se voltaram contra ele, ele achou que Deus se voltou contra ele também. A prova dele foi terrível, mas ele sabia que Deus ainda era de tremenda majestade. E para chegar-se diante de qualquer rei, na Inglaterra ainda existe reis, a rainha. E para você chegar diante do rei, você não se chega de qualquer maneira. Para chegar diante de uma majestade, pois majestade só se chama majestade quem é rei. Se você for no juiz, você não vai chamar o juiz de majestade, vai chamar de excelentíssimo, meritíssimo, mas jamais de majestade. Se você chegar diante de um prefeito, você vai chamar senhor, prefeito, vai chamar de algum nome, menos de majestade. Majestade era um título e um atributo exclusivo ao rei. E para você chegar diante de uma majestade, tem que colocar a cara no chão, primeiramente. Éster conhecia isso, ou Esther, como os irmãos quiserem chamar. Para chegar-se diante de um rei, sem ser chamado, era perigo da própria cabeça ser cortada. E ela sabia que o seu povo ia ser destruído. E ela faz um jejum de 3 dias e 3 noites, e chama as suas empregadas e Mardoqueu para fazer esse jejum. E ela vai até o rei, sem ser chamada, sabendo que o rei poderia mandar matá-la. Mesmo sendo uma rainha, ela sabia dessa lei. Só que o rei, ela acha graça aos olhos do rei, Assuero, o rei aponta o certo para ela e diz: o que você quer, minha rainha? Se você pedir até metade do reino, eu te serei dado. Eu quero que você e Amã venham no banquete que eu preparei na minha casa. Olha só, ela morava numa casa separada, mesmo sendo casada com o rei, morava numa casa separada. Para você ver a diferença de um rei, a diferença para uma rainha, para uma princesa ou para os súditos. Era imensa, era grande, era terrível. E tinha que se prostrar, tinha que ter reverência, tinha que saber se portar diante de uma majestade. Meu Deus. Aqui entra a nossa vida, irmãos. Tem gente que chega na igreja, não presta nem para dobrar o joelho e orar mais. Meu Deus, aleluia. Tem gente que quer servir a Deus do jeito que quer. Vai para o inferno de cara cheia. Porque Deus não aceita isso, irmão. É verdade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se quem quer vir após mim, quem quer seguir o rei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Porque ele é majestade, ele é rei. Aleluia. Rei não aceita conselho de verme. Rei não aceita opinião de homem mundano, nem de mulher natural. O rei já deu a sua lei, a sua palavra, e a majestade tremenda de Deus nós devemos gostar e seguir. Seguir o Senhor, seguir a palavra, seguir o caminho de Deus, seguir a majestade, o Deus tremendo. Ela é tão grande que a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é onde ele descansa os seus pés. Ela é tão grande que a Bíblia diz que esses 7 bilhões que existem na face da terra, para Deus não como a gota de um balde. Ela é tão grande que Salomão disse em Eclesiastes: o que era e já foi e já é, Deus já pede conta do que foi. Ou seja, passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Para nós, o dia de amanhã, não sabemos, ele já sabe. Para nós, o que vai acontecer no que vem, ninguém aqui sabe. Ele já sabe o que nós vamos fazer, vamos falar. Porque ele é majestade, ele é Deus, ele é Senhor. Ele não está limitado a essa esfera carnal, terrena, humana, material em que nós vivemos. Ele é rei e ele é majestade. Como você vai seguir nessa noite? Você vai dizer com a multidão: não queremos que esse reine sobre nós, crucifica ele.
Pode crucificar Jesus, pode crucificar, porque o sangue dele vai cair sobre nós, sobre a nossa casa, sobre essa terra, e o inferno vai engolir todos aqueles que estão crucificando novamente o Filho de Deus. Para a sua vergonha, para o seu vexame, a Bíblia diz que aqueles que não seguem a Deus estão crucificando novamente o Filho de Deus no livro de Hebreus. Pessoas que crucificam Jesus novamente. Não querem que ele reine em sua vida, em seu coração. Não querem que a majestade seja o rei. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se é um reino, existe um rei. E esse rei não aceita conselhos humanos. Não adianta nós tentarmos colocar a nossa opinião do nosso jeito, da nossa vontade, para servir a Deus, que não dá certo. Davi, homem segundo o coração de Deus, quis dar sua opinião. Deus, eu vou trazer a arca, vai ser do meu jeito. Eu quero o melhor carro que tiver aí, e os melhores bois. Pega a arca, traz para Jerusalém. A Bíblia diz que no meio do caminho os bois tropeçam, e Uzá coloca a mão na arca e cai morto, fulminado. Por quê? Porque tentou carregar a presença de Deus do jeito dele, da vontade dele. Deus não aceita isso. Deus tinha dito na lei: se alguém quiser carregar minha arca, tem que ser os levitas e tem que carregar no ombro. E ele quis carregar do jeito, Deus fulminou, Deus julgou, Deus fez o juízo. E Deus foi errado? Não. Errado foi Davi, que quis fazer do jeito dele. Deus é rei. Será que nós vamos obedecer ao rei? Ou vamos querer fazer do nosso jeito? De novo, Davi: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor, porque eu tenho um palácio aqui, e o Senhor está em tendas, a arca do Senhor sempre habitou em tendas, desde a época de Moisés. Eu vou construir um palácio para o Senhor, um templo que vai ser o maior templo desse mundo. Deus disse: eu não quero que você construa nada para mim, Davi, porque a sua mão derrama muito sangue na terra. Quem vai construir o templo vai ser Salomão. E aí Davi não obedecesse, e ele não queria fazer nada errado. Ele queria construir um templo para adorar a Deus. Deus não aceitou, Deus não quis que ele fizesse isso. O apóstolo Paulo começou a passar por momentos difíceis. E ele disse, creio que ele pensou: vou parar de pregar. Mas quando nós lemos Coríntios, ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, pois me foi imposta essa obrigação. Obrigação. A Bíblia diz que somos servos, e quando fizermos tudo o que o Senhor nos mandar, ainda somos servos inúteis. Inúteis. Não se ache bom porque você canta, prega bonita porque você vem na igreja, porque não passamos de servos inúteis. Estamos fazendo somente aquilo que deveríamos fazer e executar. Porque tem muitos crentes por aí, muitos pastores por aí, que nós observamos as suas condutas, e eles se acham os melhores porque ganharam almas, porque pregaram, porque fizeram isso, porque oraram no monte, porque jejuaram, porque gravaram CD de louvor, se acham que são alguma coisa e não passam de servos inúteis. Porque só fizeram aquilo que deveriam fazer. Pregar o Evangelho, amar a Deus, amar o próximo, não adulterar, não matar, não furtarás. É nossa obrigação fazermos. Não estamos fazendo nenhum favor à majestade que está sentada no céu. Deus é temente à majestade. Salmos, de número 145, versículo de número 5, diz assim: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Aleluia. Repetindo o Salmo 145, verso 5. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, do teu reino, da tua glória, do teu senhorio e das tuas obras maravilhosas. Salmo 111, terceiro versículo, diz assim: aleluia.
Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Isaías capítulo 2, verso 10. Isaías 2,10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Vamos ver que não é brincadeira. A Bíblia diz que quando vier o Apocalipse, os homens vão se esconder nos rochedos, nas cavernas, e vão dizer: cai sobre nós e nos livre da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro de Deus. Verdade, aleluia. Presença espantosa do Senhor, da glória da sua majestade. Deus é majestade. É verdade. Deus é glória. Deus é poder. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 6, quando entrai na presença do Senhor, da majestade, sejam poucas as suas palavras, meça elas para falar, e se for fazer algum voto, não faça voto de tolo, porque Deus não se agrada com voto de tolo. O que você votar, você cumpra. Guarda os teus pés quando estiveres na presença de Deus, na casa do Senhor, na casa da majestade, porque a casa de Deus é casa de oração. Tira a sandália do teu pé, porque a presença de Deus é santa, é majestosa e é gloriosa. Deus é rei, Deus é majestade. Majestade absoluta. E o que nós temos feito para adorar o rei nessa noite? Como está a nossa adoração? Será que nós cantamos ou nós adoramos? Será que nós oramos ou pedimos? Só pedimos, mas nunca oramos na vida. Nunca buscamos ter uma comunhão com Deus. Pois a maioria das orações nas igrejas não são orações, são petições somente. Nunca orou, nunca soube o que é orar. O que é se colocar na presença da majestade, o reverenciar, o adorar, o exaltar, o enaltecer, o buscar o reino dessa majestade, Deus de rei, para que esse reino se manifeste no mundo e para que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Deus é majestade. Judas, penúltimo livro da Bíblia, versículo 25. Deus é majestade. Alguns versículos para os irmãos meditarem na majestade de Deus, na grandeza de Deus. Deus não depende de nós, para nada. Ele é rei absoluto. Judas, verso 25. É só um capítulo, então não falamos capítulo. Judas, verso 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. A majestade, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus todo-poderoso. Aleluia. Deus, ele é vestido de majestade. Os irmãos sabiam disso? Salmo 93 fala sobre isso. As vestes de Deus são a sua majestade. Aleluia. Salmo de número 93, verso 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se fingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. O Senhor está vestido de majestade. Porque o Senhor é majestade. O Senhor é rei. O Senhor é Deus. O Senhor está acima de tudo, de todos, e Ele é o rei do universo. O Senhor, Ele é a nossa glória. Salmo de número 6. Vamos para o próximo. O Senhor é a nossa glória. A glória da maioria de hoje não é Deus. E nós vamos ver pela Bíblia. Salmo de número 6, terceiro Salmo, verso de número 6. O Senhor é a nossa glória, Jeová Kadosh.
Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é a minha glória. Jeová Kadosh. O Senhor é a nossa glória. O que é glória? O que é glória? Estamos acostumados a dizer glória a Deus e aleluia, glórias ao nome do Senhor, glórias a Deus nas alturas. O que é glória? Você já parou para imaginar o que é glória? O que na Bíblia significa glória? O que é glória? O que é glória? Isaías 42, versículo 8, o profeta diz que a glória de Deus, ele não vai dividir com ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Então nós aprendemos a primeira coisa acerca da glória. A glória é só de Deus. A glória é só de Deus. E Ele não a divide com ninguém. Nem com pastor, nem com pregador, nem com cantor, nem com teólogo, nem com anjo, com ninguém. Porque a glória é de Deus. Aleluia. A glória é de Deus, é para Ele. A única vez que recebemos a glória de Deus em nós é pelo Espírito Santo habitando em nossa vida. E nem também é para nós, para o nosso engrandecimento, mas é para que a obra de Deus, para que a obra da salvação possa se concretizar em nossas vidas. Por isso o Espírito Santo desce com glória em nossas vidas. A glória é de Deus. O Senhor é a nossa glória. Glória de quem? Jeremias responde: o que é buscar a glória de Deus? O que é dizer o Senhor é minha glória? Porque não basta nós dizermos com a nossa boca: o Senhor é minha glória. Se nós não fizermos isso que o profeta vai dizer aqui, não estamos buscando a glória de Deus. Jeremias 9, verso 23 e verso 24. Essa é a essência do cristianismo. Essa é o motivo por que a Bíblia foi escrita. Essa é o motivo por que fomos criados por Deus. Não foi por outra coisa a não ser por isso. Jeremias 9, 23 e 24. Os irmãos conhecem, o texto conhecido. Assim diz o Senhor: não se glorie, não busque a glória, o sábio. Ou seja, não se glorie na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Isso não é a glória. A glória de um homem não é a sua sabedoria, nem a sua força. A glória de um homem ou de um rico não é as suas riquezas. Não se glorie o rico nas suas riquezas. É isso que está dizendo. Mas aquele que se gloriar, aquele que quiser a glória, buscar a glória, glorie-se nisto. Ele me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço dele eficiência, juízo e justiça na terra. Pois dessas coisas eu, o Senhor Deus, me agrado, diz o Senhor. Quer agradar a Deus essa noite? Aleluia. É conhecer o Senhor. Glorie-se em conhecer o Senhor. Você não tem glória nenhuma em si mesmo. Nem na sua inteligência, nem na sua sabedoria, nem na sua força física, nem na sua boa aparência, não nas suas riquezas, nem nos seus bens materiais. Pois a Bíblia diz que tudo isso é bom, apodrece, vai embora, os ladrões vinam e roubam, a sabedoria acaba. Albert Einstein foi um homem inteligentíssimo, mas hoje ele está morto e a sua inteligência se foi. A glória passageira da sua inteligência se foi. Homens fortes como Sansão, como Aquiles, como Hércules, como vários homens aí que são considerados guerreiros fortes, a sua força acabou. Ficaram velhos ou morreram em batalha, a força foi embora, a força acabou. A riqueza, Salomão, acabou na salvação da alma, mas a verdadeira riqueza, aquele que é maior do que Salomão, está aqui nessa noite. Aquele que é mais forte que Salomão, que Sansão, está aqui nessa noite. Aquele que é mais rico que todos os homens desse universo, aquele que diz: minha prata, meu ouro, diz o Senhor, está aqui nesta noite. Aquele que é mais sábio do que a própria sabedoria, aquele que criou a sabedoria, ele está aqui nessa noite, ao Senhor. Se glorie em conhecer ele nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Oséias disse: corramos e prossigamos
em conhecer o Senhor. Eu não estou preocupado com o crente que vem na igreja somente para ter bem material ou somente para receber a minha bênção, a minha cura, a minha porta aberta. Eu, Senhor, estou procurando homens e mulheres que estão vindo à minha casa para me conhecer, para me amar, aleluia, para me honrar, para me adorar. Eu estou procurando nessa terra os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores dessa noite. Homens que se gloriem em conhecer a Deus, em conhecer a sua bondade, a sua beneficência, e também o que a maioria não quer conhecer, o seu juízo e a sua justiça. Pois dessas coisas é Deus que está dizendo: eu me agrado. Por isso tem pessoas que vivem uma vida derrotada, carnal, não sente a presença de Deus, Deus não usa, Deus não fala, não ganha alma para Jesus, porque como se vai ganhar alguma coisa para Jesus, se nem conhecer o conhece? Como vai falar de uma salvação que nunca desfrutou na vida, que nunca sentiu? Como se vai falar de uma pessoa da alegria da salvação, da paz da salvação, da autoridade do nome de Jesus, se não tem desfrutado isso na sua própria vida? Aleluia. Como vai dar água, vai dar pão, se nem para si mesmo tem? Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Eu só vou dar aquilo que eu tenho. Aleluia. Se eu tenho água viva que flui do meu interior, eu darei água viva. Mas se eu tenho água suja, não tem como, irmão. De uma fonte jorrar água doce e água amarga. Aleluia. Eu me agrado, diz o Senhor, daqueles que procuram me conhecer. Daqueles que procuram conhecer a minha glória. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Eu não quero conhecer alguém que conhece alguém que conhece a ti, Senhor. Eu quero te conhecer, aleluia. Eu não quero te conhecer somente de ouvir. Eu quero te conhecer, eu quero te experimentar, eu quero desfrutar da tua presença, do teu Espírito. O Espírito é pessoa. Então é impossível você ter a presença dele e não sentir. Ele é pessoa, ele fala, ele sente, ele ouve. Se não estamos sentindo, é porque ele não está presente. É porque estamos insensíveis. É porque não estamos de verdade, com todo o coração buscando. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Eu busco, irmão, eu oro, mas eu não acho. É porque você não está buscando de todo o seu coração. Quando buscarmos de todo o coração, com toda a força, com toda a nossa alma, nós iremos o achar. E Ele deixará que nós o achemos. Nós acharemos a sua presença, a sua majestade e a sua glória. Conhecer o Senhor é o que nós precisamos nessa noite. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala a respeito disso também, dessa glória. Essa glória que ninguém iria tirar dele, pois essa glória é a Deus que tinha com ele compartilhado. 2 Coríntios 10, 17. Olha só que interessante essa passagem, 17 e 18. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, ou que acha de alguma coisa, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O Senhor louvando o homem? Sim. A Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei, mas aquele que me honrar diante dos homens, eu também o compensarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Eu também o louvarei, o recompensarei segundo as suas obras. O galardoarei. Esse é o verdadeiro louvor que devemos buscar. O louvor de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele vocês devem ouvir quando Jesus estava orando no monte. Deus o louvou. Ele não buscou louvor dos apóstolos, nem dos fariseus.
Mas Deus dos céus testemunhou e o louvou e disse: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma nele tem prazer. O louvor que vem de Deus para os fiéis, para os salvos. Servo bom e fiel. Deus o louvou. Fosse fiel um pouco, sobre muito vou te colocar. E o servo mau foi lançado fora pelo Rei da Glória, pelo Senhor dos Senhores. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 31. Diz assim, palavra do Senhor: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se você tiver alguma coisa que se gloriar, em que achar alguma bondade em sua vida, algum ato que você fez, faça-o no Senhor, glorie no Senhor. Deus, eu ganhei uma alma, mas foi para a glória do Senhor. Foi porque o Senhor me usou, o Senhor me deu graça, o Senhor derramou poder sobre a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Deus, eu fiz isso em teu nome. É porque o Senhor me deu graça, me deu autoridade. E eu me glorio no Senhor. Não em mim mesmo, não nos meus talentos, mas eu me glorio no Senhor. A glória é do Senhor. Salmo 34, versículo 2. Meu Deus. Aleluia. Vou começar a enfrentar mais, irmão. Salmo 34, versículo 2. Aleluia. Salmo 34, versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Salmo 24, versículo 10. Nossa alma deve se gloriar no Senhor. A Bíblia diz quem é o Rei da Glória. Salmo 24, 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Verso 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Ele é a nossa glória. Ele é o Senhor que é a nossa glória. É verdade. Aleluia. Isaías capítulo 6, do terceiro versículo, a Bíblia diz que Isaías vê Deus assentado no alto sublime trono. E os serafins cantavam de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do quê? Da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Os seres humanos estão cheios do ódio, da inveja, de todo tipo de obra da carne, como foi lido aqui essa noite. Mas os servos de Deus, aqueles que são terra de Deus, estão cheios da glória de Deus. Os vós, que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios da glória de Deus. A terra, o barro, que é eu e você, está cheio da glória de Deus. Os carnais estão cheios da carne. Os mundanos estão cheios do mundo. Aleluia. É assim sucessivamente. E quem é de Deus está buscando ser cheio da glória de Deus. Pois Paulo disse em Romanos: porque por ele e para ele são todas as coisas, a ele toda a glória para sempre, eternamente. Eternamente. Deus é um Deus de glória. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, ou seja, não é para os homens. Tem gente que acha que negar Jesus é só falar com a palavra. Eu neguei Jesus. Não. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei quando eu vier na minha glória, com meu Pai e meus anjos, diante do meu Pai, eu o negarei. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Por que a Bíblia fala negar diante dos homens e não negar para os homens? Porque o negar Jesus é igual Pedro. Pedro negou com as palavras. Mas quando ele fala aquele que me negar diante dos homens, ele está dizendo de conduta. Ou seja, aquele que com a sua conduta, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de ir no trabalho, o seu jeito no meio da sociedade, como ele se porta, como ele fala, o seu testemunho, aquele que o seu testemunho negar Jesus diante dos homens, ele também o negará. Aquele que a sua conduta não for semelhante
a de Cristo, porque se dizemos que somos cristãos, mas não seguimos Cristo, não somos cristãos e não estamos andando diante da palavra, estamos negando Jesus diante da humanidade, escandalizando seu nome, sendo vaso de desonra. Mas aqueles que confessarem que a sua vida, como testemunho, conforme a palavra de Deus, também o Senhor Jesus o louvará nos céus ao seu Pai, o confessará, o fará: vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Isso é, irmãos, a conduta. Jesus está falando de conduta. Aquele que me negar diante dos homens. Toda vez que você age na carne, você está negando Jesus. Toda vez que você age na ira, que você age na contenda, na mágoa, na inveja, no coração duro, na vaidade, na avareza, no materialismo, na ganância, no pecado, na prostituição, na sensualidade e em todas essas demais coisas, não herdarão o reino dos céus aqueles que tais coisas praticam. Não se engane com esse evangelho de hoje, onde o crente pode fazer tudo, mas vai poder ir para o inferno também. Porque o evangelho de Jesus não é assim. A porta é estreita e o caminho é apertado que conduz ao céu. A Bíblia diz que somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. Qual é a característica de um forasteiro? Qual é a característica se uma pessoa que mora na Argentina, na África, na China, vier morar aqui no Brasil? Às vezes, irmãos, já vê aquelas pessoas que são muçulmanas, até que são donos de lojas, as moças andam com tipo um véu, por quê? Porque é um costume daquela terra. E para nós é estranho, não é? É diferente, é algo que o brasileiro não está acostumado. Igual o índio, você vai no índio, eu vou chegar lá no terno gravado e eles vão falar: nossa, que rapaz louco. Por quê? Porque eles são diferentes. O que eu estou querendo dizer essa noite? Nós somos diferentes, diz a Bíblia. Vós sois a nação santa, o povo de Deus, sacerdócio real. Ou seja, somos da nação de Deus. Somos da descendência de Abraão, descendência de Deus. Somos estrangeiros, peregrinos, a Bíblia diz, em terras estranhas. Estamos aqui de passagem somente. Não somos desse mundo, diz a Bíblia. Não somos desse lugar. A nossa pátria, a nossa cidade vai descer nos céus, diz a Bíblia Sagrada. Então, sabendo disso, irmãos, não podemos ser como o mundo. Não podemos querer se vestir, agir, proceder conforme a moda, o mundo e essa cultura que não tem Deus, que está preocupada somente em agradar homens. Devemos buscar agradar o Senhor do Evangelho nessa noite. Aleluia. Todos aqueles que querem viver segundo o Evangelho vão ser perseguidos, diz a Bíblia. Quer agradar a Deus. O forasteiro de Deus, ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele se porta de maneira diferente. Ele é diferente. Ele é a luz do mundo e não o sal da terra. Por quê? Porque não é desse mundo. Foi comprado por bom preço. O seu corpo não é dele mais, é templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o corpo, que é o templo do Espírito, Deus o destruirá também no último dia. É palavra de Deus. Então, tome cuidado com o seu corpo. Que o seu corpo seja santo. Como assim o Espírito e a alma, diz a Bíblia. Espírito, alma e corpo estejam em santidade, irrepreensíveis para a vida do Senhor nos anos. Vemos igrejas por aí que dá até vergonha. Mulheres que vão de saia, calça agarrada, mostrando peito, e os pastores não falam nada. Não falam mais nada. Porque a preocupação dele não é com a salvação das almas. É com a igreja que está cheia. Tem medo de falar. Tem medo de tocar em detalhes. De ser chamado cafona, fanático, atrasado. Mas nós não estamos nem aí para ninguém, irmão. Estamos preocupados em agradar o Senhor do Reino. O Senhor do Reino. O Senhor do Reino. Jesus, ele muda tudo. Não é só não falar não no coração, como alguns pregam, não. Ele muda tudo. Ele mudou o meu jeito de vestir. Por que ele não muda dos outros aí? Será que o meu Jesus é diferente dos outros?
Ou eu fiquei louco que eles estão servindo certo ou eu estou servindo errado? As árvores se conhecem pelo fruto. Quem tem a filha não tem o Espírito Santo no corpo. Não tem. Jezabel tinha a filha, não tinha nada do Senhor. Era uma endemoniada. Vivia só atrás das coisas do mundo. E morreu e ficou comido por cachorro. E os cães lamberam o seu sangue, diz a Bíblia Sagrada. Por isso, nessa noite, Deus manda eu dizer para a igreja: desperta. Desperte agora que você está vivo. Desperte agora. Acorda, da camaçã, da marrai. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela boa renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Adúlteros e adúlteras querem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Aleluia. A pessoa tem vergonha de dizer que é crente para a sua família. Eu vou falar o que Deus está mandando falar aqui. Aleluia. Tem vergonha. No meio da família não fala de Jesus porque tem medo de incomodar. Covarde. Você está se envergonhando de Jesus lá. Ele vai se envergonhar de você no céu. Tem vergonha de falar dos companheiros de trabalho, das companheiras de Jesus. Tem vergonha de falar de Jesus na escola. Tem vergonha de dar sua Bíblia na mão. Tem vergonha de Jesus. Não é de mim que você tem vergonha não, da igreja ou do pastor ou de qualquer um, não. É de Jesus que você está se envergonhando nessa noite. Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de Deus. Meu Deus. A pessoa está no meio da roda de crente para falar de Bíblia. Eu vou falar o que Deus está me mandando falar. É só sair do meio da roda de crente, estar no meio da roda do escarnecedor, falar todo tipo de abominação e tudo aquilo que Deus detesta e abomina. Se converte nessa noite. Enquanto você tem tempo, na cama se converte. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se acerta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que devemos buscar? O Evangelho de João também diz, João capítulo 17, versículo 24. Aleluia. E o nosso irmão Anderson sobe para mim em João capítulo 1, verso 14, para ler. É bem alto, hein, irmão? João 17, versículo 14. Aleluia. Saiu um pouco do assunto. Mas é porque o Senhor mandou falar, então eu não quero nem saber para quem que é. Aleluia, Deus sabe. É verdade. Posso ler? João 17, 24. Pode ler, irmão. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Olha só que maravilha. Antes da fundação do mundo, Jesus já era Deus, já era amado por seu Pai. Pode ler, irmão. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quer ver a glória de Deus, irmão? Meu Deus! Veja Jesus nessa noite. Oh, Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata imagem do seu ser. Nele habita corporalmente toda a plenitude e abundância da divindade, e ele sustenta todas as coisas pela palavra da sua glória, do seu poder. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Altíssimo. E Jesus olha em João 17, que lindo. Pai, eu quero que meus discípulos contemplem a minha glória, contemplem na Camachanda Aramacai. Então essa história que cristianismo é só intelectual, que cristianismo não pode sentir nada, não pode ter visão, não pode ter revelação, é mentira. Deus pode revelar, pode te mostrar coisas gloriosas, grandes sinais e prodígios, maravilhas, porque é promessa de Jesus para aqueles que o servem. aleluia. Quer ver a glória de Deus? Veja Jesus.
Jesus está aí do seu lado, ó, da Camachada, seu irmão, Jesus está aí, ó, da Camachada. Aquele que der um copo de água a um profeta, meu terá um galardão de profeta, porque a mim me deu. Aquele que receber essa criança em meu nome, está me recebendo, Jesus disse. Aquele que visitar o doente, aquele que está preso, aquele que deu roupa, aquele que não tinha, a mim me deu. Mateus capítulo 25, o juramento das nações. Tive fome, não me deve comer, tive sede, não me deve beber. Quer receber a glória de Deus aí? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus, a mensagem do Evangelho. Muitos acham que para receber a glória de Deus tem que dar dinheiro, tem que fazer aquilo. Se não amar a Deus, tudo vai ser em vão. Todo sacrifício será vão se não houver amor a Deus. Porque homens fazem sacrifícios que nenhum de nós aqui acho que conseguiremos fazer. Sobem escadas de joelho, ficam dias e dias de jejuns e orações para os caboclos, para os demônios, tocam os pés, comem carne de morto, fazem todo tipo de sacrifício para o diabo. Deus não recebe porque não é amor. Deus não recebe quando nós fazemos por amor e em amor e cheio de amor. Porque aquele que não ama não conhece Deus, não conhece a glória de Deus. Então, quem vê a Cristo vê o Pai. E quem vê a imagem e semelhança de Deus, veja a Cristo. Por isso que tem pessoas que se odeiam, porque não vê Cristo na outra. Começa a ver Cristo na pessoa para você ver se você não vai amar ela. Aleluia. Começa a ver pela fé. A fé é loucura. É loucura. Deus está falando comigo também. A fé é loucura. Começa a ver Cristo naquele que te persegue. E eu começo a orar por ele. Sabendo que é o diabo que está usando. Começa a ver Cristo naquela pessoa que te humilhou, te ofendeu. Veja Cristo. Veja Cristo nele, veja Cristo nela. Veja Cristo. Veja Cristo naquela pessoa que está se prostituindo, naquele que está fazendo uma macumba. Veja Cristo neles, para que a sua oração seja em favor deles, para que Deus os salve. Veja Cristo neles. O que aconteceu na época de Jesus? Vamos ver se acontece na nossa época hoje. João capítulo 12, versículo de número 46. Será que acontece isso hoje, irmãos? Vamos ver. Eu acho que acontece. Os irmãos vão parar para pensar e vão ver. João capítulo 12, verso 46. Olha o que diz a Bíblia. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Acontece isso hoje, será? É verdade. E eu não estou falando de pessoa secular, não. Estou falando de religiosos, porque essa palavra não foi dita para romanos nem para gregos. Essa palavra Jesus disse para os principais dos sacerdotes, os homens mais entendidos da Bíblia. Ele não estava dizendo para qualquer um. Ele estava dizendo para a elite religiosa da época, que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que não acontece isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Liga a sua televisão, assista aos pastores famosos pregar. A maioria deles está amando mais a glória do dinheiro, dos homens, da vaidade, do que de Deus. Cantores evangélicos, a mesma coisa. Estão amando mais a glória do dólar, do real, dos homens que gostam de ouvir as suas canções, das mulheres, do que a glória de Deus. Por isso você vê que todo mundo canta e a glória de Deus não manifesta mais. Não manifesta. Porque não é para Deus. Deus nem está recebendo esse tipo de glória. Meu Deus, Ele está passando no teto. meu Deus, meu Deus. Davi louvava e o demônio saía. Hoje eles louvam e o demônio vem tudo perto para dançar junto. É a verdade, irmãos. É a realidade. Davi tocava harpa. O demônio ó, sumia. Não conseguia ficar perto. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E por que fazem shows evangélicos aí e Deus não está habitando no meio? Você não vê pessoas se convertendo, vê pessoas chorar, vê uma jovem com cangote de outro pulando, dançando rock, dançando rap evangélico, uma bagunça. Por quê?
estão buscando mais a glória do homem do que a glória de Deus. Eles estão querendo fazer do evangelho uma moda. Estão querendo colocar o mundo nas músicas, nas pregações, no meio da igreja, para quê? Para atrair as pessoas de fora com coisas do mundo para dentro da igreja, tornando-se a igreja prostituta que prostituiu-se com o mundo, gerando uma geração de crentes carnais, mortos, apáticos, que não oram, que não conhecem Deus, que conhecem o que a sua mente acha que Deus é, mas que não conhece Deus realmente pela palavra de Deus. Conhecem a Deus, um Deus que dá casa, que prospera, que revela, que profetiza, que dá porta de emprego, um Deus que expulsa Satanás, mas não conhece o que é realmente a glória de Deus. O que é o Senhor. Por quê? Porque amaram a glória dos homens. Ah, uma igreja pequena eu não vou, quero uma igreja que tenha muita gente. Porque lá a glória de Deus está, porque está cheio de gente, não é possível. A glória de Deus não está no meio daquela multidão. Será que está no meio da multidão a glória de Deus? A glória de Deus está em Jesus, irmãos. E quem tem Jesus na vida não precisa de multidão para ter a glória. Já tem a glória, porque Jesus é a glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. De pastor de fora, de evangelista, de apóstolo, de missionário da África, para Deus falar com ele. Ele já tem nele a glória de Deus, que é o Espírito Santo. Ele já tem a glória de Deus. É um bando de crentes que é vergonha, irmão, que busca a profecia para tudo quanto é canto, busca a revelação, e busca isso e busca aquilo. Ah, fiquei sabendo que aqui em São Manuel hoje vai ter uma irmã que revela o RG e a pessoa vai atrás. Ah, fiquei sabendo agora que uma pessoa se converteu ali e que Deus usa ela na revelação. A pessoa deixa de ir no culto, vai na casa, busca oração, busca a profecia, está virando isso. Os crentes de hoje na nossa geração. Essa bagunça. E é uma religiosidade que dói. A pessoa bate e tira a televisão da casa, tira o computador, só continua fumando, continua bebendo, continua falando mal, continua com aquele sentimento de inveja, de ciúme dentro de si, e está achando que está cheio da glória de Deus. Nunca esteve, nunca conheceu. E a nossa obrigação é orar, irmão, de chorar. Se possível, pedir para Deus, para que nos dê o espírito de dor de parto, para chorar como Paulo chorou pela igreja de Gálatas, até que Cristo seja formado no coração desse povo. Porque se morrer desse jeito, irmãos, para o céu não vai. Porque está amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E repito novamente, Jesus não disse isso para mundano. Ele disse isso, veja o versículo 43, para os principais, para a elite religiosa da época. Os mais religiosos, mais santarões, os mais que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder da graça bendita do nosso Mestre. Aleluia. Busque a glória de Deus. Não devemos se gloriar nos homens. Não devemos se gloriar nos homens. Devemos buscar a glória de Deus. Quando Cristo nasce, os anjos aparecem e dizem: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens a quem Deus quer bem. Ou seja, Deus quer o bem da humanidade, mas infelizmente a mesma não quer nada com Deus. Quer com o mundo e com a vaidade. Então busque a glória de Deus. Não vai dar tempo, só vou citar a história. João capítulo 5, no verso 41, 44, Jesus disse assim para os fariseus: vocês buscam a glória um dos outros, mas eu busco a glória e a honra que vem do meu Pai. Busque a glória de Deus nessa noite, irmãos. Busque a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é poderosa, ela é eterna. A Bíblia diz que todas as aflições deste mundo não dão nem para se comparar com a glória que vai nos ser revelada. Paulo também diz que toda a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Em 2 Coríntios 4, 17, Romanos 8, versículo 18, Efésios 1, 18 diz que os santos têm a glória da herança dos santos, ou seja, tem uma glória no céu. A nova Jerusalém, Apocalipse 21, diz
que a glória de Deus vai iluminar a nova Jerusalém. Por isso, queridos, busque a glória de Deus. E se a tua casa está fraca, está vazia, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz a palavra do Senhor nesta noite. Segunda-feira nós vamos estar estudando sobre o Senhor Altíssimo e o Senhor é o Rei Eterno. Salmo 7:17, Salmo 10:16. E se der tempo, o Senhor do templo também. O Senhor do templo. Amém? Jesus disse assim: destrói esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. E eles falaram: mas Senhor, demorou mais de 30 anos para fazer esse templo que Herodes fez. O Senhor não fala que vai destruir, vai levantar. Eles não entenderam que Jesus está falando da sua vida, do seu corpo, que seria o verdadeiro templo de Deus, o Espírito de Deus. Amém? Vamos colocar de pé nesta noite. O Senhor é tremenda majestade e o Senhor é a nossa Meu glória. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Ame a Deus. glória de Deus. Se você vê nessa geração o que acontece, é exatamente o oposto. Oh, glória. Você observa no trabalho pessoas Aleluia. que, como posso falar uma expressão para não... vou falar em pessoas, irmão, me perdoe. Pessoas puxa saco de patrão. Por quê? Porque elas não buscam a glória de Deus, elas buscam a glória dos homens. Pessoas que são víboras, cobras e serpentes, buscam a glória dos homens. Se Deus tiver que dar algum cargo, maior caminho para você, se Deus tiver que fazer alguma coisa maior, irmãos, não seja por ficar atrás de homens, elogiando homens para receber algum toca, não. Seja pela glória de Deus. Busque a glória de Deus. Faça como Jesus. Jesus disse: eu vos tenho um exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Ele nos deu exemplo, que não buscou a glória dos fariseus nem dos homens. Ele buscou a glória de Deus, a glória de Jesus de Nazaré, a glória do Senhor. E quem busca a glória de Deus, se prepare para não agradar os homens, porque os homens não buscam a glória de Deus, eles buscam a glória dos homens. E nessa glória dos homens está a glória da religião, a glória da vaidade, a glória do dinheiro, e tantas glórias, a glória da fama, do sucesso, da prosperidade e de tantas coisas. Mas a verdadeira glória é a de Deus. Vamos buscar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano, te agradecemos nesta noite pela tua santa e poderosa palavra, Senhor, que cada um de nós possamos buscar a tua glória. Não viemos aqui nessa noite com outra motivação, nem com outro intuito. O nosso intuito é buscar a tua glória. O nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é agradar a Deus, aquele que nos arregimentou para o seu serviço. Somos escravos de Jesus Cristo, servos de orelha furada, propriedades do Senhor, comprados pelo sangue de Cristo. A majestade nas alturas, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso e bendito, aquele que é o Deus vivo, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores. A Ele devemos nesta noite nos prostrar, adorar, reverenciar, amar, servir, honrar, confessar diante de toda essa humanidade que está nessa terra, para nós mesmos e em qualquer circunstância, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Não te negar diante dos homens com a nossa conduta, nem com palavras, nem com gestos e atitudes, mas que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, que possamos, ó Deus, refletir a tua glória. Porque, assim como a lua reflete a luz do sol, a glória do sol, a luz do sol, que possamos refletir também a luz do Senhor para esse mundo tenebroso, a luz da salvação e do Evangelho de Jesus Cristo. Sei que eu seja difícil, sei que estamos num momento difícil na terra, sei que estamos num momento em que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, como foi na época do Senhor Jesus, assim acontece hoje, meu Deus. Mas nos ajuda nessa noite a não caminhar
pelo caminho que o mundo caminha, mas a caminhar pela sua palavra, pela sua vontade, pelo seu querer. Sei, Senhor, que a maioria não está